Aconteceu um negócio ali estranho na frente lá da corte no Brasil, aquela coisa dos três poderes e tudo mais. Nós vamos controlar bem as palavras. Qual que é a sua opinião sobre essa coisa do homem misterioso que estava lá com aquela intenção ali suspeita na frente da corte? E você sabe, Praça dos Três Poderes é sempre um foco de muita tensão e muita atenção. Tem algumas teorias da conspiração que acontecem por aí, nós vamos direto ao foco. Eu quero compartilhar com você alguns pensamentos, inclusive o seu comentário é muito importante sobre o que aconteceu da coisa lá do 8 de janeiro, pessoas que estão atrás das grades desde então, e sobre essa coisa de pedido de anistia, de que as pessoas possam cumprir algum tipo de qualquer coisa. Não sei nem se já houve sentença disso ou não, mas quer dizer, é tudo muito misterioso quando envolve essa corte e tudo mais. Mas assim, vamos comentar passo a passo, vou te mostrar uma notícia. Eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Preste atenção comigo, isso aqui é muito importante. Olha, esse foi o último vídeo, Efeito Trump. Se você não viu, passa lá e deixa o seu comentário. Parece que o mundo deu uma balançada, sentiu o impacto dessa vitória e já algumas coisas começaram a acontecer em efeito dominó. Isso parece ser bom, parece não ser bom. Você tem que deixar o seu comentário nesse vídeo. Preste atenção comigo nessa notícia. Abrimos a matéria do BBC News e aqui embaixo temos na disputa das eleições de 2020 na cidade do Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelo Partido Liberal. Partido Liberal, mas não conseguiu o número de votos suficiente para ser vereador. Nas urnas ele se identificou como Tio França. Tio França, um perfil no Facebook com esse nome, que não está mais disponível, mostrava a foto dele dentro da corte. Deixaram a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro, ou não sabe o tamanho, ou seja, é meio realmente perturbado. Então aqui diz Tio França. Aqui está Tio França. Tio França, vereador do Rio do Sul, Santa Catarina, Partido Liberal, PL. Tá aqui a imagem, tudo bem, tem tudo ali, as informações. Depois ela vai passando e vai mostrar o seguinte. A coligação Rio Grande do Sul, a composição é PDT e PL, ou seja, supostamente ela é uma coisa da ala da esquerda, né? E você sabe, PDT, PT, PSOL, tarará, fazem parte de um grupo, né? E, enfim, e tá ali. PDT, PL. Não quero dizer nada com isso, talvez acho que a Bárbara também não, mas aqui já diz que existe uma coligação, porque existem pessoas dentro do PL que não são, sinceramente, pessoas do lado da direita e tudo mais, não fazem parte daquele movimento completamente. Então tem aqui um vídeo da Bárbara, ela mostra prints, ela mostra informações e tudo mais, e tá ali. Inclusive, Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Ou seja, tem aqui várias informações publicadas, não só pela Bárbara, tá bem? Tem muita informação que rola por aí, com comentários de diversas pessoas. Agora, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e o seu comentário, tá bom? Isso é muito importante. Uma coisa, qual que é a sua opinião sobre as pessoas que estão detidas pelo 8 de janeiro? Existe uma discussão muito grande, existe uma teoria também, algumas teorias da conspiração ou não envolvendo isso. Primeiro, teorias da conspiração, vou chamar assim, porque supostamente, não se sabe, supostamente, pessoas estão inocentes detrás das grades. Supostamente inocentes. Temos que entender o seguinte, o movimento na política ele é estratégico. Existem regras, existem leis votadas e aprovadas, e estas leis é que regem o funcionamento do jogo no tabuleiro. Se uma pessoa cruzou uma linha tênue e por isso infringiu ou deixou margem para que um tribunal faça a interpretação de que infringiu alguma lei, essa pessoa vai ser responsabilizada e vai pagar por isso. Acho justo? Olha, complicado. Temos uma corte que solta André do Rap, uma corte que solta traficantes e, enfim, tem vários históricos aí passados sobre César Battisti. Tem histórico para trás aí de coisa muito mais cabulosa que, de certa forma, foi supostamente, se dentro das regras do jogo ou não, não sei, também não estou aqui para dizer. Agora, aconteceram coisas, sim,
que foram meio escabrosas ao entendimento público, que é leigo, não entende de leis, não são juízes, não são juristas, não são magistrados, são pessoas normais como você e eu. Qual que é a sua opinião sobre isso? Esses caras de altíssima periculosidade que fizeram coisas terríveis, postos em liberdade pelas portas da frente. Ok. Senhoras, senhores e crianças e tal foram para um ginásio ou um galpão, sei lá o quê, e ficaram lá dias, e inclusive gente perdeu a vida lá dentro, era sem condições nenhuma de abrigar tantas pessoas, era uma coisa muito precária. Aconteceu? Aconteceu. Parecia lá um campo de concentração? Parecia. A diferença é de que, apesar de terem sido negados todas as garantias e liberdades individuais dos seres humanos, não se sabe, não posso comparar isso com algo de outra magnitude como a Alemanha ou qualquer outra coisa. Não é isso que se trata aqui. Nós estamos fazendo conjecturas. Aconteceu? Aconteceu. Foram todos para um ginásio? Foram. Foram para aquele galpão? Foram. Ficaram dias e dias? Sim. Teve gente que perdeu a vida lá? Sim. Tinha gente doente lá dentro? Sim. Tinha gente que precisava tomar remédio e não conseguiu? Supostamente. Agora, essas pessoas que cometeram atos que supostamente infringiram uma lei, passaram de uma linha tênue e foram enquadrados em certos tipos de artigos e leis e tarará, previstos no nosso código e tudo mais, isso foi utilizado contra as pessoas. E essas pessoas... Onde é que estava o Bolsonaro nessa hora? Estava onde? O Bolsonaro, no 8 de janeiro, estava onde? Pois, portanto, né? Então, aí que acontece? As pessoas pagaram e estão ainda a pagar com o preço de sua liberdade, saúde, alegria, tristeza, qualidade de vida, família, estão a pagar um preço altíssimo por isso. Ok. O fato é, anistia negada, e essas pessoas, depois desse lance da frente da corte lá na Praça dos Três Poderes, a corte mandou um recado de que esse pedido de anistia não tem nem diálogo, não tem nem possibilidade de ter anistia para ninguém. Ou seja, chama-se o famoso boi de piranha. Você vai pegar aquelas pessoas como exemplo e vai chacoalhar em praça pública e falar, olha, isso aqui é o que vai acontecer caso alguém tente outra vez. Isso é aquela coisa do precedente, é aquela coisa de criar um recurso para assustar, espantar e dar uma lição de moral social. Não tentem mais nada parecido, porque o fim é esse e não há conversa, não há argumento, não vai se afrouxar 1 milímetro dessa corda, pelo contrário, vamos esticar o máximo até faltar o ar. Esse é o recado. Agora, acontece uma situação como essa desse cara aí, que eu não sei quem é esse cara, que não se pode falar nada até o momento. É a notícia mais comentada da internet, né? E tem palavras que eu não posso dizer, mas o cara tava lá, supostamente com artefatos pelo corpo, e de repente, vai tudo pelos ares, bem na Praça dos Três Poderes, de Brasólia, meus amigos, lá no país chamado Brazuela. O que eu posso dizer sobre isso? Posso dizer o seguinte: é necessário e urgente que o Brasil coloque cada vez mais pessoas de bem na política. Essas pessoas de bem, de valores, princípios, de caráter, ética, moral, de fé, assumam cadeiras de poder e estas pessoas possam nomear em grupos, enfim, vão trabalhar em cada um no seu cargo, função, presidente, vereador, senador, deputado, cada um vai nomear, de acordo com a sua competência, pessoas específicas para cargos específicos. São juízes, são, enfim, desembargadores, são, enfim, as autoridades máximas que você possa imaginar. Procuradoria-Geral da República, você tem ali todas as cortes, todas as funções, todos os juízes, todos os desembargadores. Você vai nomear lá os líderes máximos de Forças Armadas, de Polícia Federal, você vai nomear tudo. Mas quem vai fazer isso? Uma pessoa de bem, de caráter, boa índole, valores, de fé, um nome de uma pessoa ilibada. O Brasil precisa aprender a colocar esse tipo de gente nas lideranças. Senão, nós vamos ver aí atropelos e mais atropelos. Ou seja, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa o seu comentário. Isso aqui é muito importante, olha. Esse é o último vídeo, efeito Trump. Isso aqui é o exemplo máximo de saber colocar na disputa, haja vista quem estava do outro lado, saber escolher o lado certo para que o seu país caminhe em direção à liberdade. Liberdade. Isso é muito importante. Esse foi um grande passo em direção à paz,
prosperidade e liberdade. Se você entende ou não, discordo completamente. Assiste esse vídeo e deixa o comentário lá, que diante de fatos, quero muito conhecer seus argumentos. Eu sou Diego Ganoli, verifica a inscrição, deixe o seu like, verifica tudo aí, fiquem todos com Deus. Vamos para os comentários. Um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.